Inicialmente, gostaria de observar as questões relacionadas diretamente à imputatio delicti, que são o baricentro desta acusação. De fato, a acusação gravita em torno da imputação do crime de golpe de Estado ou de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ambos esses delitos, excelências, eles têm, na sua configuração, na sua elaboração, no seu enunciado do tipo penal, um traço comum, que é a forma vinculada. Ambos exigem que a conduta seja desenvolvida só e somente mediante atos de violência ou grave ameaça. Essa exigência, ela representa, na essência, uma garantia ao próprio cidadão, especialmente em crimes de conteúdo político, como no caso vertente. E isso por quê? Vejam, vossas excelências, temos ali o crime de golpe de Estado. Tentar depor, mediante violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Se nós subtraíssemos essa oração explicativa, onde é colocada a violência ou grave ameaça como conduta pré-estabelecida, teríamos um tipo penal redigido da seguinte forma: tentar depor o governo legitimamente constituído. Ou seja, teríamos um tipo penal extremamente aberto e com uma perigosa amplitude, notadamente em delitos políticos. Nós sabemos que em situações como essas, em que o tipo penal não obedece ao princípio da certeza, corolário do princípio maior, que é o princípio da legalidade, ficamos sujeitos a, em momentos de instabilidade política, vermos um tipo penal transformado em arma. Imagine, excelência, se tivéssemos o tipo penal desconsiderando essa forma vinculada, estaríamos sujeitos a processar e condenar indivíduos que fossem se manifestar pelo pedido de impeachment de presidentes da República, como aconteceu no passado. O Código Penal soviético, é conhecida essa história na doutrina de direito penal, previa um tipo penal exatamente desta forma, atentar contra o Estado soviético. E é conhecida a história, Jimenez de Assua conta, do indivíduo que foi processado e condenado sob essa acusação simplesmente por urinar na parede do Kremlin. É extremamente perigoso que desvinculemos, e o que a denúncia hoje tenta fazer é desvincular a forma vinculada que o delito estabeleceu como garantia ao cidadão. Ora, aonde está? Por mais que nós tenhamos aqui uma denúncia exaustiva, estendida, que vem, que utiliza e emprega adjetivos fortes, e foi o que se fez, não é possível tergiversar e acreditar que, em algum momento, há um elemento que aponte ao ex-presidente Jair Bolsonaro um ato violento ou um ato de grave ameaça, atendendo, assim, à exigência do tipo penal. Uma live realizada em 2021 é um ato violento ou uma grave ameaça? O protocolo de uma ação no Tribunal Superior Eleitoral é um ato de violência ou grave ameaça? Uma reunião com comandantes de forças, onde se discutiram mecanismos constitucionais, é um ato de violência ou grave ameaça? Evidentemente que não, excelências. O que a denúncia pretende, o que a acusação pretende, é emprestar uma expansão ao tipo penal que o legislador não deu. É alcançar fatos que o princípio da legalidade e da reserva legal não alcançaram. O que se está aqui, e aqui a minha fala tangencia a do Dr. Celso Villard, é pretender dar-se tipicidade, punir-se meros atos preparatórios. E em se tratando de crimes de empreendimento, onde temos a punibilidade do início de execução equiparada ao delito consumado, nós estaríamos, em última análise, punindo a tentativa da tentativa. Repito, os atos preparatórios só poderiam ser puníveis se o legislador expressamente assim o fizesse. E nós encontramos na nossa legislação essa técnica. Nos crimes de terrorismo, está lá a previsão. Criminalizaram-se os atos preparatórios aos crimes de terrorismo. Isto não aconteceu nos crimes contra o Estado Democrático de Direito. De sorte que emprestar-se uma expansão que em momento algum o legislador concordou é violar um princípio maior do direito penal, que é o princípio da reserva legal. De fato, me parece que o epicentro dos defeitos dessa acusação descansam efetivamente na questão da conduta que é imputada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, numa distorção da forma com que é interpretado o tipo penal. Indo adiante aqui, se não considerarmos que esses fatos, nesse iter criminis estendido, são
atípicos ou meramente atos preparatórios, se superarmos esta interpretação, esta linha de interpretação, é necessário ainda analisar-se a questão sob o ponto de vista do Instituto do artigo 15 do Código Penal. E observo que essa é uma consideração de caráter estritamente subsidiário para que não se diga que o ex-presidente pretendeu cometer algum crime e simplesmente retornou. Não, é uma constatação subsidiária e de cariz objetivo. Vejam, Vossas Excelências, se a denúncia sustenta que o início de execução dos crimes apontados se deu por ocasião da reunião do presidente Bolsonaro, no final de dezembro, com os comandantes de força, não ministros, com os comandantes de força... Me perdoe, final de dezembro, qual reunião é essa? As reuniões final de 2022. Ah, tá. Novembro, dezembro de 2022. O senhor fala da mesma do doutor Celso, então. Exatamente. Obrigado. Onde teria se discutido a questão das minutas. A do dia 7, no caso. Isso. Ok, obrigado. Se o início de execução se dá neste momento, é evidente, Excelências, que passa-se a considerar, é mister considerar, por que efetivamente não se foi adiante nisso. Ora, é evidente que, à luz do artigo 15 do Código Penal, quem desiste voluntariamente do início da execução do delito responderá apenas pelos atos já praticados. Está efetivamente, pela análise dos fatos posteriores a tal reunião, evidenciado que o ex-presidente, além de não pretender dar golpe de Estado, não teve nenhum intuito em ir adiante com o projeto criminoso apontado na denúncia. E por que isso? A análise dos fatos posteriores indica. Vejam, Vossas Excelências. Bem, falava-se que em tais reuniões se discutia estado de defesa e estado de sítio. Estado de defesa e estado de sítio são atos protocolares previstos na Constituição. E, em momento algum, o ex-presidente deu início aos protocolos, e protocolos extremamente rígidos para a instalação, para a convocação de um estado de defesa e um estado de sítio. Ele deveria, preliminarmente, convocar o Conselho da República, composto por mais de 20 membros, muitos deles ministros de Estado, convocar o Conselho de Defesa, composto por 9 membros, também muitos ministros de Estado, e, após isso, submeter o decreto, seja de estado de sítio ou de defesa, à aprovação do Congresso Nacional. Eu insisto em dizer, e acho fundamental que tantos quantos escutem essa sustentação oral, percebam que um estado de defesa e um estado de sítio são dos atos mais colegiados da nossa legislação. Eles não são, como se pode pensar, um ato de força unilateral do presidente da República. Pela gravidade deles, é exigido esse alto grau de colegialidade. E é indiscutível que o ex-presidente, em momento algum, deu início aos protocolos para a convocação dessas medidas excepcionais. Ora, e também, para além disso, não se tem um elemento que ateste que ele estava na iminência ou que pretendia fazê-lo. Não se tem um rascunho, não se tem um mínimo de identificação de que se pretendesse adiante com isso. Ora, em segundo lugar, a denúncia diz, não foi adiante porque o comandante do Exército e o comandante da Marinha não pretendiam, não aderiram a esse intento. Isso não seria um óbice ao presidente. Aliás, se fosse, não seria um óbice em primeiro lugar, porque Estado de Defesa e Estado de Sítio não são atos militares, são atos do Congresso. Mas se ainda se pensasse que isso seria um óbice, ele seria evidentemente facilmente superado. E superado de que maneira? É uma prerrogativa legal do presidente da República a nomeação e também a substituição dos comandantes militares. Está lá disposto expressamente, artigo 4º da Lei Complementar 97 de 1999. O que se quer dizer com isso? Bem, se o ex-presidente pretendia, de fato, decretar um estado de sítio ou de defesa e houve a reticência dos comandantes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, bem, ele não esgotou os meios para levar adiante, então, o seu intento original, porque bastava-lhe, mediante um simples despacho, substituir estes comandantes reticentes por nomes que previamente fossem aderentes a esse projeto. Não há, portanto, então, como sustentar que o referido projeto, ainda que imaginativo, não tenha ido adiante por fator alheio à vontade do ex-presidente. Ele teria mecanismos para, de fato, conduzir esse suposto projeto e não o fez.
Em terceiro lugar, é importante também verificarmos, e parte disso o Dr. Celso Vilar já mencionou, que os atos posteriores do presidente foram totalmente voltados a desestimular seus apoiadores e seus eleitores a qualquer forma de não reconhecimento da vitória eleitoral do presidente Lula. Fez a passagem do comando, fez a transição da presidência de forma pacífica, inclusive nomeando os comandantes militares indicados pelo atual governo. Na sua live, no dia 30 de dezembro, e nós na defesa insistimos muito, porque ela é bastante sintomática de que não havia esse espírito, o presidente foi enfático aos seus eleitores. Vamos respeitar as leis e as constituições. Bem, Excelência, chegando aos minutos finais da minha fala, é fundamental dizer-se que essa Suprema Corte hoje não lida com um caso trivial, com um caso comum, e que, no máximo, se tornará jurisprudência de destaque dessa Corte. Não. Nós estamos diante de um caso que, como todos os outros, porém mais do que qualquer um, exigirá a credibilidade da decisão dessa Corte. E essa credibilidade terá de ser exteriorizada pelo respeito ao devido processo legal, à ampla defesa, ao princípio do juiz natural, a imparcialidade objetiva e, principalmente, em uma decisão calcada em provas contundentes, em provas evidentes, e não simplesmente em narrativas ou suposições. De outra forma, se prescindir desse mecanismo, teremos aqui um julgamento que será inacabado, porque ele estará sempre submetido ao Tribunal do Povo, ao irrequieto Tribunal do Povo, e que certamente não poupará palavras em dizer, não, o que se está julgando aqui é um movimento político e não simplesmente uma liderança. Nós não podemos, em hipótese alguma, Excelências, permitir que entendam que a esta Corte ou este juízo terá faltado a atenção à gravidade desse caso e à falta de elementos que possam imputar ao presidente Jair Bolsonaro os delitos que lhe são direcionados na denúncia. Senhores ministros, não permitamos, em hipótese alguma, criarmos, neste processo, uma versão brasileira e atualizada do emblemático caso Dreyfus. Curiosamente, também capitão de artilharia, curiosamente acusado de crime contra a pátria, curiosamente condenado com base num rascunho de documento apócrifo, curiosamente teve seu exercício de defesa constrangido em determinada altura, e, inegavelmente, um dos casos que representa uma cicatriz na história jurídica do Ocidente. Senhores ministros, a absolvição do presidente Bolsonaro é imperiosa para que não tenhamos a nossa versão do caso Dreyfus. Muito obrigado.